Pessoal, agora eu gostaria de chamar ao palco o João Cury e o Guilherme Barbosa. A nossa próxima palestra, né, vai ser sobre DAOs e privacidade e equilibrando transparência e anonimato. Acho que essa veio bem, encaixou. Os meninos fizeram a agenda muito bem. Só vou trocar as águas aqui rapidinho. Entendi que você... Pega... Essa nova? Ó. Ela tá essa limpa. Só vou esperar a gente ir live. Então, vamos começar. Pode ir. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre DAOs e privacidade e formas de como a gente pode equilibrar a transparência e anonimato, né? E eu queria começar com uma pergunta aqui para tentar entender um pouco mais, pessoal. Quem sabe o que é DAO, já contribui com alguma DAO, eu queria que, por favor, levantasse a mão só para a gente entender nosso ponto de partida aqui. Boa. Então o pessoal já conhece bastante, então já está de boa. Antes de começar, então, vamos se apresentar, né, Guilherme? Vamos lá, velho. Nossa, que honra. Então, eu sou o Guiriba, chamo Guilherme, mas ninguém me chama por Guilherme, pode chamar de Guiriba. Eu trabalho na Paradigm Education como research, eu contribuo na ShapeShift, na Naus BR, na Bankless, no BR Punk, que eu esqueci de colocar aí. Mas o fato é que eu contribuo em várias DAOs e trabalho com pesquisa também. E minhas pesquisas sempre são focadas mais em DAOs, né? Estudo outras coisas, mas DAOs é um assunto que me apetece muito pela complexidade de política, econômica, etc. Boa. Boa, meu nome é João, também igual o Guiriba contribuo lá dentro do Bankless Brasil. A gente vai entrar em mais detalhes, mas é basicamente uma DAO de mídia onde a gente produz conteúdo educacional. Eu estou mais focado ali na parte de podcast. A gente tem até um quadro lá que chama DAO Sem Censura, que a gente começou recentemente, onde a gente analisa a governança de várias DAOs do ecossistema. Também contribuo na Niftify, que é um protocolo ali voltado mais para NFTs, na NudoBR, que é uma paratinha da Polkadot focada em tecnologia das coisas. Também crio conteúdo sobre cripto, como Kryptonita, e faço parte do Ethercast, que é uma newsletter e um podcast focado no ecossistema do Ethereum. Então, em resumo, é isso. O que são DAOs, Guiriba? O que são DAOs? Nem eu sei, mas vamos lá. DAOs, eu gosto de falar de DAOs que elas são comunidades online, uma galera que se une para fazer alguma coisa, só que o principal delas é utilizar a blockchain como infraestrutura, porque pessoas reunirem para fazer alguma coisa não é algo novo. Isso a gente tem em toda a história da humanidade. Mas a grande sacada foi conseguir utilizar uma tecnologia transparente e incensurável para conseguir uni-las. Então, acaba que as pessoas fazem o consenso na blockchain e também entram em consenso para conseguir fazer atos. Então, a gente tem, desde as tribos, quando os seres humanos começaram a se organizar, até um aspecto capitalista, e não que DAOs não tenham esse capitalismo, também existe, mas eu acho que a maneira como elas se organizam se une muito bem com cooperativas do que com empresas. E tem muitas pessoas que falam que DAOs são empresas, e não, DAOs não são empresas. Elas podem até tentar ser, mas eu acho que, dependendo das DAOs, elas podem até ser, e tem um exemplo da Naus mesmo, que depois eu vou falar, de um movimento cultural, né? Então acho que empresas não têm, mesmo que elas investam milhões em branding, elas não conseguem ter esse aspecto cultural que as DAOs conseguem fazer. Boa, e eu acho que eu vou voltar aqui no começo, quando eu perguntei para o Guiriba o que é DAOs.
E por que é interessante essa pergunta, né? Porque a gente não tem uma explicação do que é DAOs. A gente sempre fala lá no Bankless que DAOs são um experimento social. Então a gente está numa fase de teste, a gente está numa fase de experimentações. Até mesmo por isso que a gente não tem modelos perfeitos. A gente veio aqui para mostrar uma realidade do que acontece, uma realidade que está sendo construída na prática e que tá, no fim das contas, são experiências e novas organizações formadas por pessoas que estão se organizando ali, pessoas do mundo inteiro. Essa é uma das coisas mais incríveis de DAOs, que você pode se reunir com pessoas que têm um objetivo ali, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, que muitas vezes têm backgrounds diferentes, que fizeram coisas diferentes antes de entrar dentro dessa DAO, e elas se unem em prol de um objetivo comum. Então isso é muito legal, mas a gente não tem ainda um conceito de preto no branco ali de que é DAO. E é intrigante, porque muitas vezes a gente vê pessoas dentro do ecossistema com conceitos diferentes. Tem até uma discussão muito interessante, que eu já vou chegar aqui perguntando para o Guiriba, que é sobre DAOs terem CNPJs. E é muito intrigante, porque a gente vê pessoas dentro do ecossistema defendendo assiduamente que não podem, e do outro lado a gente vê pessoas falando que DAOs podem ter CNPJs por causa disso, daquilo. Então, a gente não tem um conceito ainda para trazer, mas a gente está experimentando vários conceitos diferentes e tentando colher de cada um desses conceitos o que é mais interessante para essas novas formas de organizações digitais. Então, se eu pudesse caracterizar DAOs assim, o que são DAOs? São uma nova forma de organização digital onde comunidades se unem em prol de um objetivo comum. Eu acho que esse é o melhor conceito que eu consigo trazer, Guiriba. Mas me responde, Guiriba, para você, DAOs podem ter CNPJ? Aqui, jura por Deus. Velho... Foda, né? Mas enfim, eu acho que depende. A gente tem duas narrativas. Tem aquelas pessoas que falam que espectro é uma descentralização, eu não acho, mas tem pessoas que dizem, então eu quero fundar uma empresa e quero estruturar uma governança ali dentro. Totalmente possível, você não vai estar fazendo, mesmo que o cara libertário te fala, nossa, você está fazendo isso errado, não é assim. É uma ferramenta, você pode usar para o que você quiser. Mas DAOs, assim, puramente cultural, assim como resiliente, robusto, como o Bitcoin é em termos de blockchain, para mim DAOs não tem CNPJ, porque para mim nenhuma DAO tem uma localidade. Você pode abrir uma DAO na Ilha Caimã para lavar dinheiro, é uma opção, mas eu não acho que isso dê um caráter jurídico para DAO, porque se a gente tem um contribuidor na Guatemala, nos Estados Unidos e no Brasil, não é uma empresa que é global, literalmente uma comunidade online, né? E tem essa discussão com as big techs também, porque o Facebook está no mundo inteiro. Pô, mas como é que o Facebook não vai pagar imposto em todas as empresas, em todos os países que ele está? E as DAOs vão acabar sofrendo, ainda não está muito forte, mas eu acho que as DAOs podem acabar passando pelo mesmo questionamento. Boa, e isso é legal falar também. Eu não sei se tem alguém aqui que é advogado ou que tem alguém aqui que é do ramo jurídico, mas esse ponto que o Guiriba trouxe também é interessante, porque exatamente por ser um experimento social, a gente vê muita dificuldade no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro mesmo, com relação à regulamentação jurídicas e DAOs. E até mesmo tem, de novo, aquelas pessoas que falam que DAOs não tem que ter qualquer tipo de regulamentação, porque é uma coisa nativa da internet, é uma coisa nativa da Web3. Então, são muitos questionamentos, são muitas dúvidas, e a gente não tem a maioria das respostas ainda, né? A gente tem as nossas opiniões que estão sendo construídas conforme o passar do tempo e a experiência nesse ecossistema que a gente chama de grande Web3, né? Certo. Então, o que DAOs podem fazer, né? É o título. E realmente, eu acho que o limite é o ser humano, né? Acho que, como eu falei, DAOs são comunidades online que para fazer alguma coisa. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de DAOs que eu gosto muito, que é a Headline, que é esses óculos, para quem não conhece, ela é da Nouns. A Nouns é uma comunidade online. E o mais legal dela é que não tem nenhum objetivo em comum. O objetivo dela, né, segundo ela foi fundada os principais são o Seneca, o Dom e o 4156, que são personalidades de cripto. E eles fizeram literalmente uma DAO, uma comunidade, onde eles leiloavam um NFT por dia. E cada NFT é um voto, e a gente vai chegar nessa parte do voto. E esses votos são usados para você votar em propostas. Então, posso apresentar uma proposta e votar. A Nouns é isso. Então, cada NFT, quando você compra NFT, você compra influência naquela organização. A Headline, ela é um derivativo da Nouns. Ela usa o mesmo óculos, só que ela é focada em mídia. Então, assim como a Bankless é uma DAO de mídia, a ideia deles é financiar criptojornalistas para escreverem textos. Então, eles leiloam um NFT, acho que a cada 24 horas ou a cada 12 horas. E esse dinheiro vai para um tesouro, vai para um caixa, e esse dinheiro é utilizado para financiar pesquisas, né? Inclusive, está rolando uma agora, que eu acho que são 5 propostas de R$20 mil para cada. E esse é o aspecto. A do lado direito é a Fingerprints, que é uma DAO de arte, né? Eles se juntaram vários curadores de arte e eles colecionam arte cripto, né?
Então, eles têm um tesouro avaliado em 20 milhões de dólares só de arte. Assim, eles têm um pouquinho de stablecoins, de criptodólares, né? Mas a parte grossa é tudo arte on-chain que o grupo de curadores escolheu, foi lá e comprou, né? Isso já recebeu investimento da 16Z, do mercado Bitcoin, várias venture capitals aportaram. Então, meu ponto que eu quis trazer aqui, essas duas que são diametralmente opostas, é que com dá para fazer absolutamente o que você quiser. É só um contrato inteligente. De novo, a blockchain é apenas uma ferramenta. A criatividade vai do usuário, vai do builder, né? Então, acho que isso é um curto resumo do que dá para fazer. E eu acho que vale a pena mencionar aqui também algumas outras possibilidades, né? Então, igual eu mencionei, o Bankless é uma DAO de mídia, onde nosso objetivo é produzir conteúdo educacional em português sobre Web3, criptomoedas, etc. E propagar mais essa cultura mesmo, essa cultura de que pessoas podem e devem utilizar a blockchain com base para ter uma vida mais livre, para não depender só de bancos, para não depender de governos e etc. Mas a gente também tem a Shapeshift, que acho que o Guiriba até pode mencionar melhor, que é uma DAO de protocolo. A gente tem DAO de infinitas possibilidades. Eu quero que você explique um pouco a Shape pra gente, mas antes disso, eu acho que também vale a pena mencionar outras DAOs que a gente tem no ecossistema. Então, por exemplo, a MakerDAO é uma DAO, a gente tem a Uniswap, a gente tem então grandes protocolos hoje se organizando em forma de DAOs. E de novo, isso tudo ainda é um experimento. Então, muitos protocolos acertam, muitos protocolos erram. A gente estava até comentando esses dias sobre ataques de governança, que é um assunto extremamente interessante também para quem gosta de DAOs. Isso tudo está acontecendo sobre os nossos olhos. Então, o mais legal de tudo é poder acompanhar isso, poder ver o que tá sendo, as pessoas estão acertando, o que as pessoas estão errando, porque querendo ou não, é tudo muito novo, assim, o ecossistema é muito novo, a regulamentação é tudo novo, então fazer parte disso e poder construir junto com essas pessoas, então, igual o Guerreiro mencionou, a Fingerprints, ver o que a Fingerprints está fazendo, ver o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, ver o que a Nouns está fazendo de certo, a Nouns está fazendo de errado, isso é muito massa, porque a gente consegue extrair um pouco de cada uma dessas DAOs e ver o que funciona para a DAO que você está contribuindo, por exemplo, ver aonde você pode contribuir, ver onde os seus interesses se alimentam ali dentro, porque uma coisa que eu acho que o Guilherme vai concordar muito comigo também, não adianta você contribuir numa DAO só pelo dinheiro, cara. Não adianta. Você vai se acabar se frustrando, você vai acabar não se sentindo pertencente ali dentro. Você precisa estar alinhado com a missão ali. É como qualquer comunidade na vida, como qualquer grupo de pessoas na vida. Acho que a gente até vai falar um pouco mais sobre alinhamento dentro de DAOs daqui a pouco. Mas, explica pra gente um pouco o que é a Shape, Guilherme. Claro. A Shape eu acho que é um ponto interessante até para assim. A Shape não é uma empresa, é uma DAO. Mas o curioso é que ela nasceu de uma empresa. Ela era uma corretora centralizada, assim como tem a Binance, etc. Só que ela se transformou numa DAO. Ela optou por tomar a pílula da descentralização. Então ela se transformou numa DAO, assim como a Maker, não sei se você também conhece, é um protocolo bem grande, e protocolo de empréstimo, e eles também eram uma empresa e transformaram numa DAO. A Shape, ela tinha funcionalidade de corretoras comuns, e hoje em dia ela é uma DAO, e a ideia dela, ela tem o Token Fox, que é o token de governança, a gente vai falar sobre tokens de governança daqui a pouco, mas o ponto é que ela é uma plataforma onde ela integra várias outras plataformas, então ela se une com várias comunidades para construir sua própria ferramenta. E o gerenciamento dessa plataforma não é feito por uma empresa ou por um CEO, mas sim pela DAO. E a DAO, quando a gente fala toda vez essa palavra DAO, quem decide nessas comunidades são quem tem o token dessa comunidade. Então, normalmente as comunidades emitem um token, a Shape do Token Fox, a Nouns tem o Noun, que é um carinha com óculos assim, a Fingerprints tem os prints, e na Shape a comunidade vota ou apresenta propostas para melhorar a plataforma ou apresentar soluções que tragam mais dinheiro para a DAO, tragam melhoria para a Web3, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente pode até pedir desculpa aqui, que a gente não explicou o que significa o termo DAO, né? Porra. É uma boa, né? Uma boa voltar nesse ponto, né? Vamos lá. Bom, então, vamos lá. Perdão, pessoal. DAO, basicamente, é uma organização autônoma descentralizada, traduzindo a sigla ali. A gente vacilou mesmo nessa. E igual a gente mencionou, tem vários conceitos e etc. Mas é importante fazer essa explicação do que significa a sigla, né? Porque a gente também tem muitas pessoas no ecossistema que falam que não gostam de utilizar o termo DAOs e utilizam o termo organizações da internet. Então, existem algumas particularidades, existem algumas diferenças, mas vocês vão encontrar também outros termos, como por exemplo DO, DA só não, mas DO vocês vão encontrar bastante, que são essas organizações nativas da internet aí. E aí as pessoas afirmam que para ser uma DAO tem que ter a questão também de ter um tesouro. Então, essa é uma diferença muito importante. Não sei se tem alguma coisa para complementar nisso, Guiriba. Só que tem uma piada, né? Que acaba que as DAOs é organização autônoma descentralizada, né? E a grande questão da piada é que tem gente que fala que
DAOs não são organizadas, não são autônomas e não são descentralizadas, né? Exatamente. Vai, Guerreiro, essa aí é contigo. Que benção. Então, aqui, esse é uma, não uma crítica, mas uma realidade das DAOs. Quando a gente fala de DAO, a gente fala de organização, né? E quando a gente fala de organização, a gente fala de governança, né? Então, quando tem propostas numa DAO, a comunidade vota, né? Assim como na democracia, onde quando tem uma votação para um presidente, alguma coisa assim, a gente se une e vota, né? Só que o problema desse modelo, né, que a gente fala que é como se fosse uma democracia, é que a gente tem uma falsa ideia que isso funciona, né? Normalmente, em governança de DAOs, assim como em democracias, quem ganha as propostas, quem ganha, quem consegue aprovar as suas demandas, não são necessariamente os mais eficientes ou os melhores, mas sim quem consegue conduzir influências de uma maneira XYZ. Então, assim como na democracia, a gente tem presidentes, governadores, deputados que gastam milhões com marketing para conseguir convencer as pessoas, não porque são bons, mas porque ele é caricato e consegue atrair, captar a atenção. Nas DAOs acontece a mesma coisa. E o ponto é que tudo isso acaba sendo por conta de grana, porque quando você consegue captar a atenção vamos falar num congresso, você consegue se tornar um deputado, um presidente, um governador, e com isso você consegue ganhar mais dinheiro. E em DAOs acabam que muitas das DAOs, principalmente as DAOs sociais, e DAOs sociais eu digo, eu consigo aprovar uma proposta para fazer uma ação de marketing prol da DAO, por exemplo, é muito mais simples, a entrada é muito mais fácil, porque qualquer pessoa pode apresentar uma proposta. Então acaba sendo uma batalha por captar atenção. Então as pessoas participam de comunidades dizendo que somos uma DAO, somos descentralizados e vivemos num mundo ideal, só que na verdade as pessoas acabam mentindo para si mesmas porque as governanças são tão ruins quanto as democracias no qual os países governam a população. E só para trazer um pouco mais para o contexto prático, por que tem que ter governança dentro de DAO, né? Porque se não existir governança, simplesmente vai ser a mesma coisa que a gente já tem hoje. Um CEO ou uma diretoria da empresa que vai tomar as decisões. E a governança abre a possibilidade para mais pessoas participarem, descentralizando. Então, esse seria o Dzinho ali da sigla de DAOs. Então, a governança serve para descentralizar, para permitir que mais pessoas participem, para trazer a comunidade junto e a comunidade se sentir pertencente ali a tudo que a galera está construindo, a tudo que aquele protocolo, a tudo que aquela DAO está fazendo. Mas, infelizmente, na prática, as coisas acabam sendo um pouco diferentes, né, Guerriba? Exatamente. Aqui foram dados que a gente trouxe para vocês, para mostrar que nas DAOs a gente não tem essa obrigatoriedade de você votar. Num país como o Brasil, por exemplo, a gente tem essa obrigação de votar, e se você não for, você é punido. Então o Estado ele tem esse caráter coercitivo para conseguir te convencer a votar, e aí são as porcentagens do turnout. O turnout é o quê? É a participação de pessoas numa votação. Vamos supor, num país, você pega a população e vê quanto está participando. Numa DAO, você vê quem tem tokens e calcula a partir também. E na Oceania e na Europa, a porcentagem é 60% e está caindo muito justamente porque as pessoas não se veem os representantes. Em DAOs, a NAOS tem um turnout gigante, com perto das DAOs, e o dela é 11%. Então, nisso, a gente vê o que a gente chama de apatia de participantes, apatia de votação, porque as pessoas não querem participar. E o principal motivo é porque elas não se sentem representadas ou porque elas sentem que elas não vão conseguir influenciar ao ponto de seu voto contar. É aquela dinâmica que todo mundo já deve ter ouvido, que eu não vou votar porque meu voto não vai valer nada. E nas DAOs tem a mesma dificuldade, porque como os votos, na democracia, existe compra de votos, mas é uma coisa muito por baixo dos panos. Em DAOs, isso é um mercado. O voto em si, ele é um ativo, né? Então você consegue comprar e vender votos, emprestar votos. Tem uma dinâmica bem capitalista sobre os votos em DAOs e tudo transparente on-chain. Você pode calcular o Royal Return of Investment, né? Quanto você consegue de retorno comprando aquele voto. Em DAOs é bem tudo transparente. E mesmo assim, o turnout é baixo, né? Porque as pessoas sentem que elas não vão conseguir ter essa influência porque tem baleias que têm muitos votos, né? São pessoas que compram muitos votos e tem uma participação muito grande. Então elas apresentam uma proposta e a influência naquela proposta representa 30%, 40% de toda a votação. Quando você vê aquilo, você fala, caramba, por que eu vou votar se eu não vou conseguir contrariar essa pessoa? Então acaba que isso influencia. São motivos diferentes, mas o impacto acaba sendo o mesmo. E aqui também vale mencionar que existem hoje
uma série de diferentes modelos de governança para DAOs, né? O mais comum é um token, um voto, então cada token representa um voto ali na governança, então um token vai representar um voto na proposta X, na proposta Y, na proposta Z. A gente tem outros mecanismos quadráticos, a gente tem mecanismos de reputação, mecanismos de travar o token para conseguir ganhar mais voto, enfim. A gente tem vários modelos diferentes, mas todos os modelos a gente percebe que a participação na governança ainda é muito, mas muito baixa. E esse é um problema que eu converso muito com o Guiriba assim, no dia a dia mesmo, porque as pessoas não querem participar ainda de governança. Talvez porque seja muito complicado, talvez seja porque, querendo ou não, é algo um pouco mais chato. Assim. Tem muita gente que está ali dentro de DAO só para contribuir, querer poder pagar a conta no final do mês, querer se envolver com a comunidade. Agora, exigir que a pessoa participe de governança, a gente não consegue. As DAOs são descentralizadas. A pessoa participa se ela quiser, da forma com que ela quiser e vota, e deveria pelo menos poder votar da forma com que ela bem entende. Mas, infelizmente, ainda esse é um dos maiores problemas. Tanto é que uma das maiores críticas que eu tenho hoje em dia é que, exatamente pela falta de participação, falta de interesse das pessoas, é que a maior parte das DAOs ainda tem uma centralização. Então, por exemplo, no modelo um token, um voto, a gente vê grandes baleias aí, muitas delas inclusive famosas em protocolos, grandes delegados ali, votando com muitos, mas muitos votos, de um modo que a gente tem que se questionar, eu pelo menos me questiono e questiono muito o Guiriba também, até que ponto a gente é descentralizado, Guiriba? Jura? De novo? Caramba, velho. Você sabe que eu gosto de você, Guiriba? Senhor amado. Não somos descentralizados. Mas eu acho que é isso que a gente tem que entender, sabe? Tipo, DAOs acabam não sendo descentralizadas e tudo bem. É isso que a gente tem que aceitar, porque assim como a Web3 acabou sendo uma buzzword, uma narrativa, e dentro de DAOs a gente também tem a descentralização como uma narrativa, assim como NFTs a gente tem a comunidade, né? A gente vai ser a comunidade, mas são só buzzwords para conseguir construir um produto, né? E eu acho que esse que é o grande problema, a gente entender que é assim, tudo bem, e como que a gente pode fazer para resolver isso, né? O João falou uma parada que eu lembrei, que sobre como convencer as pessoas a participar. A Maker, ela tem um programa que a governança é um pouco diferente, bem resumo dela aqui, é que são poucas pessoas que participam, mas as pessoas que participam recebem um salário por isso. Tem um delegado da Maker, delegados são as pessoas que participam, chama Flip Flap Flop, né? Ele é participante da Maker ativo desde novembro de 21, se eu não me engano, e por mês ele tira uns $10 mil por participar da DAO. Mas ele não é um guiriba da vida, né? Ele é um dono de um fundo de investimento, tem todo um know-how sobre governança, sobre empresas, sobre startups. Mas o ponto é que as pessoas, o principal incentivo delas é o salário que elas recebem para participar de lá. Então, se elas não performam bem, se elas não apresentam propostas, se elas não votam, elas perdem aquele sustento, né? Que não é um sustento, mas aquela grana que elas tiram por mês. E é uma visão bem capitalista de governança, mas é uma visão que, por incrível que pareça, talvez esteja sendo a mais eficiente em termos de participação. Chegamos ao que você mais gosta, Guiriba. Oh. É o que você mais gosta. Você já até adiantou pra gente sobre subornos dentro de DAO. Esse gráfico, como eu falei, os votos eles são ativos, né? Então, quando você transforma um voto num ativo, você acaba criando um mercado de subornos, né? Assim como tem suborno no Congresso, existem subornos em DAOs, e é uma coisa que existem marketplaces, plataformas que até otimizam o suborno. Então, você tem 5 protocolos e em busca do seu voto. Você consegue escolher qual protocolo você quer vender e até onde vai te dar mais dinheiro. Esse gráfico mostra aqui que eu peguei, tem uma plataforma que chama Llama Air Force, que é uma empresa que provê serviços para DAOs, muito fantástica. E eles fizeram uma plataforma de analytics que você consegue acompanhar. Esse aqui é um gráfico de quinzenal de subornos gastos por DAOs. Então, em duas semanas, eles gastaram $3,2 milhões só com suborno, só para a galera votar nas propostas deles. Né? E eu trouxe só esse gráfico para mostrar que isso aqui é só 1% do mercado de subornos, né? Mas a ideia é que quando você torna um voto um ativo, você meio que o suborno é uma coisa natural. A gente sempre falava, eu não gostava de falar suborno, eu falava bribe, que bribe é suborno em inglês, porque eu me sentia mal falando suborno. E hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver, porque é realmente isso. E quanto mais fácil a gente vê, melhor a gente pode conseguir consertar. Porque, como eu falei, aqui existem subornos, esse estilo de governança funciona em protocolos, em projetos específicos. Tem alguns outros projetos que talvez não vá funcionar. Não é porque tem suborno aqui que vai ter em outros. Mas o meu principal ponto que eu gosto desse modelo é que os subornos eles são transparentes. Então, se eu preciso do seu voto, eu vou te pagar. Não é
uma coisa via DM, né? Não é uma mensagem privada, não é uma coisa por baixo dos panos como existe no mundo tradicional. É uma coisa onde todo mundo vê e o seu voto é precificado de forma eficiente. Tem protocolos, tem um protocolo que eu gosto muito que chama Redacted Cartel, que ele consegue otimizar seu voto para ser vendido. Eu acho fenomenal esse mercado de subornos. Boa. Vou avançar aqui só pra gente também não perder o tempo. Aí. Bom, então chegamos então ao ponto auge aqui, a importância da privacidade, né, em DAOs, né? As DAOs, via de natureza, elas são públicas, elas são muito mais transparentes que as empresas tradicionais, então, bom, vou colocar via de regra porque a gente tem exceção, igual eu mencionei, a gente está no experimento social, mas via de regra, você entra numa DAO, você consegue ver toda a transparência dela, ver os pagamentos, ver o objetivo, ver como é que está o tesouro, ver a carteira on-chain, ver o endereço de carteira. Isso tudo falando de das blockchains que são abertas, então não são blockchains como, por exemplo, a Zcash, onde você tem, por exemplo, o shielded ali, o endereço shielded, etc. Então, partindo desse pressuposto que DAOs são abertas por natureza, só que a gente sabe que votações abertas podem trazer uma série de problemas ali para os próprios membros. A gente viu, inclusive, recentemente, membros de uma DAO sofrendo ameaças ali de regulamentações do Congresso, de serem lesados não, serem atacados pessoalmente ali na pessoa física, e a gente também vê muito isso, a possibilidade de as votações abertas, querendo ou não, induzirem votos de uma forma ou de outra, e aqui a gente não precisa nem muito longe, a gente tem grandes protocolos, grandes blockchains ali, que têm votações de governança, e a fundação por trás fala como ela vai se posicionar, e isso, querendo ou não, vai influenciar pessoas ali, que estão ali dentro, que querem participar daquilo, porque se ela vê, por exemplo, a fundação por trás da blockchain, da Layer 1 ali, votando de uma forma, ela vai inconscientemente acabar votando, pelo menos, assim, se questionando se ela não deveria votar dessa forma, né? Então, igual os meninos já mencionaram aqui, a privacidade aqui, principalmente em DAOs, vem como um mecanismo muito importante de proteção, incentivo e eficiência, certo, Guilherme? Concordo. Eu acho que com o problema regulatório, a votação privada vai ajudar muito, né? Principalmente, quem não sabe, tem um caso da WokeDAO, que a galera está sendo processada, e responsabilizar membros é um medo de todas as DAOs, principalmente de quem contribui com salário fixo. Né, tem medo de ser responsabilizado e tem gente que deixando de votar por medo de repercussões negativas com reguladores. Sobre induzir, acaba que é um problema que as pessoas nem sempre têm tempos de olhar todas as propostas. Então elas acabam votando no que o amiguinho votou porque o amiguinho é consciente. Só que às vezes o amiguinho não sabe a menor ideia do que ele está fazendo. E a gente tem um problema em cascata de pessoas votando naquelas coisas que elas sequer sabem do que está acontecendo. Então, eu acho que a privacidade também ajuda nisso, porque é aquele negócio de votar quem está ganhando. Isso acontece em muitas propostas em DAOs e a privacidade acaba sendo um mecanismo para conseguir melhorar isso. Recentemente a gente viu um grande fundo de investimento aí no mundo todo passar por uma situação um pouco delicada ali dentro de uma votação de uma DAO, e aí a gente até gravou um podcast sobre isso, e a gente estava se questionando se um dos delegados, o que acontece? Esse grande fundo de investimento delega token para algumas universidades votarem também dentro dessa DAO. E aí, só que aí a gente estava se questionando assim, até que ponto essas grandes universidades têm a liberdade de não votarem junto com esse grande fundo de investimento ali por trás, porque querendo ou não, eles que dão todos os tokens, eles devem dar incentivo financeiro e etc. E a votação sendo aberta fica muito mais difícil deles irem contra, porque se eles irem contra, esse grande fundo pode amanhã falar, cara, eu não vou mais delegar para você, eu vou delegar para a Universidade Y que está indo conforme os meus interesses. Então, esses são só alguns exemplos do porquê isso é muito importante também dentro de DAOs, né? Então, aqui a gente trouxe duas soluções que já esse papo que a gente está falando, ninguém aqui é gênio, isso já está acontecendo no back-end de DAOs e eles estão financiando muitas pesquisas. Uma ferramenta que é muito utilizada em DAOs chama Snapshot. Ela foi, normalmente as votações antigamente, em 2020, 2021, eram on-chain. On-chain que a gente fala quando a gente vai executar alguma coisa, naquele momento triga, né, realiza uma transação na blockchain. Só que é muito caro, então eles desenvolveram o Snapshot com a ferramenta off-chain, onde é apenas uma interface onde você vota e depois isso vai trigar, né, vai fazer acontecer uma transação com interação com a blockchain. Resumo, eles criaram uma ferramenta que você pode votar de forma privada. Então, você consegue estudar votações na sua DAO sem que ninguém veja o resultado durante ou depois ou só durante. Você pode escolher modular, mas o ponto é que é privado. E do lado direito é uma Announce. A Announce criou uma prop house
que é basicamente um lugar onde pessoas competem por propostas. Então você submete uma proposta e várias pessoas submetem, a melhor ganha o dinheiro para conseguir realizar. Eles estavam rolando uma rodada de financiamento para times de desenvolvedores que criavam soluções para melhorar a privacidade em DAOs. Eram 5 prêmios de $70 mil para cada um. Então, só para mostrar que tem muita gente se importando com essa questão de privacidade dentro de DAOs. Hoje em dia a gente já tem algumas possibilidades que estão sendo desenvolvidas, mas a gente não tem algo assim concreto que já está acontecendo 100% e está funcionando. Algumas das possibilidades a gente trouxe aqui, como por exemplo as que o Guiriba mencionou, da votação privada ali no Snapshot, que é algo que recentemente surgiu e está surgindo bastante efeito na comunidade, tem muitas pessoas abraçando e achando bem interessante isso. E aí tem até 2 modelos, o modelo que depois que a votação acaba você revela os votos e o modelo que nada é revelado depois da votação, então tem como fazer essa diferenciação dependendo dos interesses da DAO. A gente também tem o uso de Zero Knowledge Proofs e ZK Snarks em DAO, que é um tema bastante interessante e bastante explorado nesse ano. O Michael também já falou bastante sobre ZK aqui, mas eu acho que vale mencionar porque esse é um tema, assim, principalmente no ecossistema Ethereum, é um tema que tem muito protocolo, muita blockchain trabalhando em cima disso e se mostra realmente como algo bastante interessante para resolver esse problema de informação ali, de votos em DAOs, porque vai permitir muitas vezes que a gente vote ou que a gente participe ali de uma governança sem demonstrar mais informações, sem a gente exibir dados que a gente não precisa. A gente também teve recentemente agora o lançamento do Polygon ID, que é uma ferramenta muito legal de identidade digital, onde você não vai precisar mostrar os demais dados, como por exemplo o nome da mãe e do pai, para conseguir provar alguma coisa. Você não vai precisar mostrar sua data de nascimento para provar que você é maior de idade ou para provar que você é humano. Então, são soluções que estão sendo construídas para trazer mais privacidade e, consequentemente, permitir, ainda com transparência, uma votação privada, por exemplo. E é igual o Guilherme mencionou, a gente também tem DAOs financiando pesquisas. Então, esse é um âmbito que tem muitas DAOs trabalhando, a Nouns é somente uma delas. Eu trouxe aqui 2 exemplos da Aragon, que é o de Simo Azul, e a Aztec, que são 2 times muito interessantes dentro do universo cripto. A Aragon é um protocolo voltado para uma ferramenta de DAOs, então você consegue fazer governança lá dentro, etc. E a Aztec é um ZK Rollup que está surgindo dentro do Ethereum, focado em privacidade. E esses dois protocolos assim, se uniram para tentar criar alguma ferramenta ali de votação para DAOs de modo privado. Eles, inclusive, se uniram na proposta da Nouns, que o Guilherme mencionou aqui anteriormente. Eles estão tentando fazer uma junção ali entre os 2 times para construir uma solução que permita essas votações privadas ali, muito pautadas em tecnologias de ZK, que é um assunto muito, muito explorado ali pelo ecossistema Ethereum nesse ano. Certo. O problema de tudo nisso, né, só para fechar esse assunto, é que a gente fala que a gente precisa de privacidade, só que tem problemas, né? Porque privacidade é ótimo, né? É aquela coisa que todo mundo quer esconder alguma coisa. Só que quando você coloca isso numa governança, você acaba gerando comportamentos não desejados. Porque se você deixa uma votação privada, as pessoas não estão mais preocupadas com as consequências de seus atos. Então acaba que eu posso votar para ferrar a proposta de fulano e ciclano porque não vai ter nenhuma repercussão negativa. Quando a gente fala de DAOs pequenas, tudo bem. Mas, como por exemplo, a Nouns, a gente tem um tesouro de $45 milhões, e se pessoas quiserem ferrar com propostas ou até ferrar com a DAO, existem mecanismos para proteger, mas o que eu quero trazer aqui é que acaba que isso pode prejudicar a DAO de alguma maneira, porque as pessoas não vão estar preocupadas com um output negativo. Aqui eu trouxe 2 relatos. Né? A Nouns financiou uma pesquisa da Reianon. A Reianon é uma ferramenta que usa Zero Knowledge para pessoas poderem comentar propostas de forma anônima. Né? Então aqui no lado esquerdo, né, foi um holder, né, um Noun. Para quem um Noun hoje em dia custa cerca de 150, 200 mil reais, se eu não me engano. E aí eles ficam muito pistola, porque a Noun está indo para o buraco, justamente por causa de uma governança mal administrada. E aqui eu trouxe 2 relatos muito interessantes. Um do lado esquerdo, que o cara está realmente, o resumo, ele está bearish com DAOs, né, ele está desanimado com DAOs, porque a governança acaba que ele não se sente representado pela DAO. E do lado direito, ele fala que ele vai votar não se for público e votar sim se for privado. Ou seja, ali está tipo, estampado mostrando que votações privadas do lado direito, você vê que é importante ser privado. A privacidade tem muitos benefícios, mas acaba que quando você fala de transparência, de privacidade, tem muitos problemas que a gente tem que mensurar para antes
implementar. Então a Nouns tem esse problema, inclusive aquelas pesquisas, está tudo muito no campo de discussões, porque muitos holders não querem que tornar a votação privada justamente por medo de um ataque à DAO, por exemplo, e a Nouns é só um case, mas existem várias outras discussões sobre privacidade em outras DAOs. E é interessante isso mencionar, porque, querendo ou não, para os maiores holders de Nouns, por exemplo, para as pessoas que têm mais tokens, não faz sentido ser privado, porque eles estão sendo beneficiados assim dessas votações públicas, eles conseguem influenciar outras pessoas, eles têm os grupos ali, os grupinhos formados como se fossem partidos políticos. Então é um trade-off muito complicado, como é na política tradicional, de você realmente ver se as pessoas que estão no poder hoje, as pessoas que têm mais poder, estão dispostas a realmente fazer o que elas acreditaram lá atrás, ou se elas só estão ali querendo ganhar dinheiro, por exemplo. Então a gente tem essa dicotomia hoje de DAOs também, que é muito interessante, de as DAOs que estão só voltadas ali para virar um protocolo ou só querem ganhar dinheiro, e as DAOs que estão realmente seguindo ali o que elas acreditavam no início e mantendo os preceitos de DAOs, ainda que muitas vezes elas não conseguem emplacar ali um modelo econômico financeiro viável, né, Guerriba? Com certeza. Concordo em gênero no grau. Eu acho que é um problema mesmo. Acho que a maior parte das DAOs realmente tá ali para faturar, e nem sempre fatura grana, mas eu acho que pessoas que estão preocupadas realmente com esses problemas vão surgir, e o interessante é que mesmo com essa capacidade de baleias, né, de pessoas com muita influência, poderiam muito bem barrar isso, mas ainda há um estímulo à pesquisa. Agora a questão é, quando realmente for implementar, essa parada vai passar? Bom questionamento, Guerriba. É isso, pessoal. Então, só relembrando que DAOs ainda são um experimento social, a gente está na fase de aprendizado, tá todo mundo aqui aprendendo. O Guerriba não é especialista, eu também não sou especialista, a gente está tentando entender esse universo junto, construir junto, mas o mais legal de tudo é poder fazer parte disso e construir esse ecossistema, tentando construir esse ecossistema nos modos que a gente acredita, com todas as dificuldades também que a gente enfrenta no dia a dia. Alguém tem alguma pergunta, questionamento aí? Não? Gente, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Fala, pessoal. Alô, alô? Então, minha pergunta cara, vocês falaram bastante de algumas problemáticas que a gente tem em DAO, né, em organizações descentralizadas, mas a minha pergunta, e também a gente vê também muita coisa, tanto problemáticas com a centralização quanto a descentralização, com a nossa democracia, que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, a pergunta específica é: vocês enxergam algum espaço para centralização dentro da descentralização, no sentido de aprimorar a descentralização? Eu conheço um pouco de DAO, mas eu acho que vocês estão mais no dia a dia resolvendo e discutindo sobre esses problemas. E eu tenho essa dúvida de, tipo, dentro do mundo descentralizado, existe algo que tem que ser centralizado para que tudo funcione? Ou na mentalidade de vocês, não? Full DAO, assim. Então, velho, depende muito da pessoa, sabe? Não tem um correto. Não posso chegar aqui e falar, vamos ser tudo descentralizado e alegria e fogo de artifício. Não funciona assim a vida. Eu acho que funciona. Assim, a centralização funciona muito bem. Esse que é a questão. Eu comparo DAOs com blockchain, sabe? Se você olhar o Bitcoin, ele é descentralizado, né? Só que quanto tempo demorou para ele conseguir ganhar um mainstream? Demorou um tempo, né? E ele não é escalável, mas ele é robusto, ele é resiliente. DAOs são exatamente a mesma coisa. DAOs centralizadas são muito eficientes em fazer tarefas, executar tarefas. Se a gente olha a Maker, por exemplo, ela é centralizadaça, totalmente, é uma empresa aquilo lá. Se chama um DAO, mas é uma empresa. Só que eles são eficientes no que eles fazem. Eles têm interação com o mundo real, tem um turnout, uma participação muito grande. Então funciona. Agora eles estão com uma parada que eu acho que talvez quadre no que você está falando, que eu acho que é o meio termo. Que eles têm um plano do endgame. Endgame é um plano da Maker de criar metadaos. Alô? Voltou. As metadaos são basicamente grupos, são subDAOs, né? Só que subDAO é um termo que já existe. SubDAO, para quem não conhece, é uma DAOzinha, né? Liga DAO mãe, basicamente isso. Só que as subDAOs, as metadaos, elas são diferentes porque elas têm governança próprias. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos lá, e tem o setor de marketing e desenvolvimento. É como se o setor de marketing e desenvolvimento tivessem seus próprios tokens. E tivessem governanças independentes. E a única maneira de você obter tokens ali
via Liquidity Mining, que é basicamente você depositar um Ethereum lá e esperar receber o token de governança, ou você realmente contribuir para aquela MetaDAO. E por que eles fizeram isso? Porque existia uma dicotomia muito grande entre a DAO mãe e os cores, né, os setores dentro da DAO. Porque eu, por exemplo, sou um marqueteiro e faço uma campanha muito foda, mas o dev não gostou. Como que ele vai me ferrar? Ele não entende de marketing. Existiam essas discussões, existem em todas as DAOs. E eles fizeram justamente para isso. E também, que é um ponto interessante, porque você se protege de reguladores. Porque pensa numa DAO com 25 MetaDAOs. Como que você vai enforcar, você vai suprimir 25 MetaDAOs? É muito difícil. Então você acaba que você dá escalabilidade, melhora a descentralização, mas a tomada de decisões acaba sendo um pouco mais centralizada. Boa, eu acho que esse que você falou é interessante, Ribe. Eu acho que esse ponto da SubDAOs talvez seja até um ponto de controvérsia no ecossistema, mas é algo que acaba funcionando. Então, você acaba deixando o poder ali, pelo menos daquela organização, daquela proposta, na mão de umas pessoas, mas isso não significa, por exemplo, que a DAO mãe não pode falar, cara, isso aqui tá errado e vamos mudar isso aqui ou vamos deixar de existir isso aqui. Então, acho que essa é a sutileza, assim. Você pode centralizar ou deixar na mão de algumas pessoas ali interessadas naquilo. Então, pô, igual o Guilherme falou, o pessoal vai fazer marketing. Pô, eu não entendo nada de marketing, então eu não vou fazer parte disso. Mas eu não gosto do trabalho que quem tá na gestão do marketing tá fazendo. Então, eu vou aqui na DAO mãe falar com o pessoal, a gente vai fazer uma proposta para extinguir esse time de marketing. Então, eu acho que essas são as diferenças, mas igual o Guilherme mencionou, infelizmente a gente percebe que ainda hoje é muito mais, a centralização acaba sendo muito mais eficiente. Então, quando a gente precisa de decisões muito mais rápidas ali, acaba tendo algum ponto centralizado. A gente viu recentemente, inclusive, o comitê de emergência da Maker comentando sobre o SDC perdendo o PEG e como eles poderiam solucionar. E é um comitê pequeno, um comitê centralizado, só que ele é responsável só por lidar com essas situações de emergências que precisam ser resolvidas para ontem. E se fosse a DAO, cara, eles vão ter que conversar, eles vão ter que subir uma proposta, elaborar algo mais complexo, às vezes fazer um temperature check ali, ver como é que a DAO reage. E, pô, se a gente for fazer todos esses passos, vai demorar muito tempo. Uma coisa que precisa ser decidida amanhã. Então, vamos tirar o STC do Tesouro? Sim, não. E aí, então, são esses pontos de centralização que acabam realmente sendo mais centralizados, mais eficientes, digamos assim. Mas isso não significa que a DAO não tem poder sobre eles. Então, acho que essa é a sutileza.